No fim da noite de terça, Trump voltou a acusar a justiça brasileira de promover uma caça ao seu aliado. A mensagem é essa. Ele compartilhou o texto anterior. Ele compartilha o texto anterior com a frase: deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz, né? Ou sozinho. Caça às bruxas. Aí, né? Pra quem achava que o Trump não se importava com o Bolsonaro, parece que não é bem assim, né? Parece que não é bem assim. Eduardo ali traz o print. Quase meia-noite no Brasil e Trump volta a postar denunciando a lawfare contra Bolsonaro. Como eu falei, não é o único posicionamento. A Mariana Sanchez, ela conseguiu aí um pronunciamento exclusivo. Ela questionou aí o governo americano e obteve uma resposta do Departamento de Estado. Tá ali, ó. Perseguição política a Bolsonaro é uma vergonha. Diz governo dos Estados Unidos. É um pronunciamento oficial sobre o Brasil. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou hoje que, aspas, a perseguição política a Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores é uma vergonha e está muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. A declaração foi dada por escrito em resposta a um questionamento do UOL sobre a postagem do Trump, em que acusava as instituições brasileiras de um caça-às-bruxas político contra Bolsonaro e exortou a justiça brasileira: deixem-no em paz. O UOL apurou que o texto da postagem de Trump em favor de Bolsonaro não havia passado pelo Departamento de Estado, mas agora a diplomacia americana confirma um novo posicionamento em relação ao Brasil. Então vejam só, não é para falar que a coisa foi sendo construída e aí chegaram lá, ô Trump, vai lá, irmão, fala aí que a gente tá pedindo, né? Foi sendo construído de baixo para cima ali, com as formiguinhas. Não. Trump decide e vem de cima para baixo. O Laranjão que resolveu falar, né? Parece que o Trump tem mais respeito por Bolsonaro do que uma parte da direita. Enfim, aspas de novo. A declaração do Trump é clara e nós a ecoamos. Estaremos observando atentamente, diz a nota do órgão. Teve mais umas besteirinhas e aí não está na matéria escrita. E graças a Deus temos aqui o Vinícius Carrion. Ele mostra que ele coloca o recorte da senhorita Mariana Sanchez, que teve aí, ela vai ler a nota completa, a nota não é tão grande assim, e ela vai falar sobre o caso. Vejam só. E o teor da nota do Departamento de Estado é bastante forte, viu, Mauro? Eu vou ler para vocês porque é curtinha. Diz o seguinte: Jair Bolsonaro e sua família têm sido parceiros sólidos dos Estados Unidos. A perseguição política contra eles e seus apoiadores é uma vergonha e está muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. A declaração do presidente é clara e nós a ecoamos. Estaremos observando atentamente. Com essa declaração, que é muito forte, chama de vergonha o que está acontecendo no Brasil em relação ao processo judicial que o ex-presidente Bolsonaro enfrenta aí. Ele é réu por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, né? Há todo um processo em curso. Inclusive, a gente viu recentemente o ex-presidente, diante do ministro relator Alexandre de Moraes, se defendendo, né, Mauro? Essa nota nos mostra que a administração Trump, que os Estados Unidos entraram definitivamente aí, compraram definitivamente a narrativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um perseguido político, e isso deve ter implicações muito graves, né? A nota diz que o Jair Bolsonaro e sua família têm sido parceiros sólidos dos Estados Unidos e não cita em nenhum momento que o Brasil e os Estados Unidos são parceiros há 200 anos, né? E tem uma relação diplomática bem estabelecida. Enfim, a gente vê uma aprofundar dessa crise que deve trazer desdobramentos, viu, Mauro? Tá aí, né? Desdobrar da crise, aprofundamentos. Ai. O que é que eu falo disso, né? Não falo nada, só observo. Vou fechar um negócio aqui. Aí vem o terceiro pronunciamento que eu falei pra vocês. Não sei se aqui dá pra acreditar aí
na conta do governo, porque, enfim, foi um auxiliar sênior que falou com a Folha de São Paulo, e como a Folha não coloca o nome da pessoa, não sei se dá para encarar como pronunciamento oficial, mas está ali. Finalzinho da noite de ontem, 11 da noite, matéria da Júlia Shaib. Ofensiva pró-Bolsonaro e de Trump se fia em acusação de censura e aliança Lula. Você sabe quem? A Folha, o integrante sênior da gestão Trump, como são chamados assessores influentes do Trump, resumiu a visão que permeia o governo nos seguintes termos: Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judiciário instrumentalizado. Para esse auxiliado republicano, as decisões do ministro atingem a liberdade de expressão e, mais do que isso, subvertem a democracia para sustentar um governo que julga impopular, o do Lula. Decisões do judiciário são para proteger o Lula, minha nossa. Essa acusação é muito antidemocrática. Não tem como levar isso aqui em consideração. Não existe esse aparelhamento, mas de jeito nenhum. Aí ele aqui é um louco. Aqui é pura desinformação. Enquanto tem aí, né, essas novas falas e fica todo mundo observando, tá, e aí, vai acontecer o quê? Eu tô no mesmo ponto que vocês, tu quer saber, né? Pra onde que vai? Você comenta de um lado, mas do outro lado também tem as movimentações. Ontem, o ministro resolveu prorrogar o inquérito contra Eduardo Bolsonaro por mais 60 dias. E eu tenho pra mim que esse inquérito nunca vai encerrar. Eu acho que esse inquérito aí contra o Eduardo vai ficar aí por um bom tempo. Sem nenhuma pressa, né, de resolver. Vamos ver aí como é que vai ser as eleições no ano que vem, né? Manter o inquérito aberto, de repente resolver a situação, né? Eduardo aí segue sendo um grande problema para o Brasil. Ontem também, além deste inquérito, o ministro resolveu multar aliado de Bolsonaro em R$50 mil após entrevista. Qual aliado? Alan dos Santos. Só que não foi por jeito sozinho não, viu? Enfim, o ministro aplicou uma multa de R$50 mil contra o Alan dos Santos por descumprimento de medidas cautelares. O valor também foi estendido aos responsáveis pelo canal Conversa Timeline, no qual o investigado participou de entrevista publicada no YouTube em 1º de julho. A penalidade foi determinada pelo ministro com base na constatação de que Alan participou do programa intitulado, aspas, Lula incha o Estado e o Supremo persegue brasileiros. É a ditadura da toga. O que, segundo o despacho, configura nova violação de determinações anteriores de bloqueio e suspensão de perfis em redes sociais. O ministro afirmou que Alan utiliza as redes sociais para atacar as instituições democráticas, notadamente o Supremo, bem como o próprio Estado democrático de direito. Segundo o relator, a conta pode ser enquadrada nos crimes previstos nos artigos 286 e 359-L do Código Penal. Ah, meu Deus do céu. Esse é o típico caso que, na boa, eu fico me perguntando como é que alguém de esquerda consegue bater palma pra isso. Aí uma live. O cara tá nos Estados Unidos. Eu acho que todo o aparato jurídico da coisa está hospedado nos Estados Unidos. Aí, enfim, né? Tá sendo mudado, tá mutado aí. Aí vai mutar o Lacombe também. O Orcrim é uma organização criminosa. O Lacombe agora também é um criminoso. Max Eden. Enfim, né? Voltando pro lado aí do Trump. Agora no âmbito da questão judicial. A Justiça dos Estados Unidos voltou a intimar o ministro em processo movido, né, pelo Trump, que é a questão lá do Rumble e do Truth Social, né, Trump Media Group. A Justiça do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, voltou a intimar nesta segunda, né, o ministro, em uma ação movida pelas empresas Trump Media, que pertencem ao Trump, e pela plataforma de vídeos Rumble. As companhias alegam que o ministro praticou censura ao determinar a suspensão de contas em redes sociais e pedem que suas ordens não tenham validade em território norte-americano. Para falar sobre isso, ninguém melhor do que o advogado do caso. Mas antes de a gente falar dele, só para avisar, se você está preocupado com a democracia brasileira, relaxe, está tudo em paz. A AGU do Lula já tem advogados nos Estados Unidos monitorando a ação. O Lula não vai deixar ninguém para trás. O Lula está defendendo a soberania nacional, né? A advocacia geral da União. Aí você se pergunta, tipo a Yara, mas como assim? Yara, o ministro não é só um ministro. O ministro, ele faz parte do Estado Democrático de Direito. Você está atacando a União.
a entrar com um processo como esse. É tão difícil assim para vocês entenderem. Aí tem aqui o advogado da causa. A Veja conversou com ele ontem. Como Matsuki bem escreveu, apenas 4 países atuam com as mesmas medidas que a Corte Brasileira, em relação às empresas estrangeiras que tenham conteúdos mostrados no Brasil. O silêncio no final é aquela típica situação em que você sabe a resposta, mas não tem coragem de falar. E acho que quem sabe a resposta é o Robson Bonin, né, da Veja. Vejamos. Doutor, bom dia. O principal argumento dos ministros do Supremo para justificar as decisões que são tomadas em relação às redes sociais é de que as redes sociais, embora não reconheçam fronteiras, elas por operarem, né, por estarem disponíveis no Brasil, elas têm que ter sede aqui e seguir as leis brasileiras. Então, que as decisões do Supremo elas não avançam em relação a outros países, mas sim tentam fazer cumprir a lei brasileira com as redes sociais operando aqui no Brasil. Como é que o senhor rebate esse tipo de argumento dos ministros do Supremo? Obrigado por levantar esse ponto, porque é um ponto realmente extraordinário. Que países do mundo, além do Brasil, vamos ser bem claros sobre o que estamos falando, né? Estamos falando que você quer exercer a jurisdição brasileira sobre qualquer empresa do planeta Terra que tenha conteúdo que apareça no Brasil, certo? Sabe quais países hoje no mundo têm uma jurisdição ou uma jurisprudência dessas? Qual? Só 3, que eu saiba. 3 ou 4? Desculpa, 4. 4 países no mundo têm essa jurisprudência que eu saiba. Porque a gente verificou isso. Os países são Rússia, China, Irã, né? E Coreia do Norte. Nenhuma democracia liberal tem esse esquema de exercer a jurisprudência delas para censurar sobre qualquer empresa do mundo que não tenha laços comerciais nem contato com a jurisdição, além de ser acessível ou visível. Nem a União Europeia, que é extremamente agressiva com questões digitais, tem isso. Okay? A União Europeia só tem isso para a questão de dados, privacidade de dados, e ponto final. Nenhum outro país, além dos que eu mencionei, com certeza nenhuma democracia liberal tem isso para censura. Então, o que quer dizer isso sobre o Brasil? O que isso quer dizer sobre o Brasil, hein? É o Robson Bonin fala assim, ó. Sim, mas fala o que sobre o Brasil? Todo mundo sabe a resposta. Mas cadê a valentia, né? Cadê a valentia da turminha aí pra falar sobre o Brasil, né? O estado que o país se encontra. Chegamos aonde chegamos por conta da imprensa, que ajudou a instaurar o estado atual das coisas. Nem lembrar disso também, né? Eduardo ontem participou de uns bate-papos, que foi no próprio canal dele. E é isso que diz, né? Para Eduardo, o trecho mais importante da declaração do Trump não é a frase "deixem o Bolsonaro em paz". Impossível não constatar a diferença de postura e atitude. O que é que ela quer falar com isso, né? Eu vou dar play no áudio. Mas, enquanto tem muita gente aí que minimiza o trabalho do Eduardo, o Eduardo que podia estar puxando, inclusive, a sardinha pro pai dele, pra ele, Eduardo resolveu usar esse momento para dar destaque, eu acho que é algo que, não sei, né? Tá falando muito mais sobre o povo brasileiro como um todo do que um personalismo na figura dele, na figura do pai dele e de qualquer outra pessoa, né? Qualquer outro político. Mostrando que Eduardo vem se mostrando uma pessoa mais nobre do que algumas pessoas badaladas da direita brasileira, que às vezes até tentam, né, desmerecer, abafar o trabalho dele. Enfim, acho que esse recorte aqui acho que Eduardo tá de parabéns. Tá de parabéns, tá amadurecendo bastante aí, né? Inclusive no lidar com a população. Escute só o que o Eduardo disse. Vocês aí, a sua voz, o seu tweet é muito importante. É você que tá fazendo esse sistema cair. Se não fosse por você, se eles não achassem que isso daí fosse importante, eles não estariam tentando te censurar, não é mesmo? Então, obrigado aí por compartilhar, curtir, comentar e agradecer também a todos vocês que entendem, né, a importância desse trabalho feito aqui de fora. Eu acho que está todo mundo muito ciente já de que dentro do Brasil
Não existem mais armas para a gente lutar contra essa ditadura. Eu respeito as pessoas que dizem isso, os políticos que falam que nós temos que combater internamente os nossos inimigos, mas eu não preciso seguir o que eles falam, porque isso para mim é uma estratégia furada e que se mostrou totalmente ineficiente até o dia de hoje. Os políticos, né, que dizem isso. Tem pelo menos aí 2 políticos, né, que falam isso. Um deles, inclusive, fez questão de falar isso nos Estados Unidos, né, quando concedeu uma entrevista. Não tem muito tempo, não me indiou. O me tá demais. Eduardo dá um tapinha assim com luva de pelica, né? Mas recado dado. Valeu aí, Eduardo. Gostei desse comentário. Está em outro momento histórico. A gente não está mais no impeachment da Dilma de 2016. A gente está tentando vencer a lawfare, né, esse ativismo judicial que é liderado pelo Alexandre de Moraes. E como diria Rui Barbosa, a pior ditadura é a do poder judiciário, porque dela não há a quem recorrer. Mas vamos lá. Eu trago aqui para vocês, primeiro, o post do Trump. Já vou adiantando, tá? O principal está no final, e não é a frase do deixem o Bolsonaro em paz. Então vamos aqui agora para o último parágrafo, está chegando aquele momento que eu queria falar com vocês. O grande povo do Brasil, repare só, mais uma vez ele cita a palavra povo brasileiro. Ele falou lá no começo, agora ele repete no final, no fechamento do texto dele. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei observando a caça às bruxas em caça alta. Ele não está falando apenas de Jair Bolsonaro. A palavra está no plural. Caça às bruxas. Percebeu? Contra Jair Bolsonaro, a sua família e milhares dos seus apoiadores bem de perto. E aqui vem o que eu queria ressaltar. Milhares de seus apoiadores. O Trump, ele tem a exata noção do que está acontecendo porque ele sofreu isso na pele. O mote dele lá nos Estados Unidos foi justamente esse, né? Falando, olha, os poderosos querem você. Eu só estou no meio do caminho. Então o Trump, ele representa a resistência popular. Ele é aquela pessoa que toma a frente do problema para não permitir que pessoas comuns, igual a vocês, que por vezes pensam, né? Ai, ninguém liga para mim, ai, ninguém se importa comigo. O Trump se importa, o Bolsonaro se importa, nós nos importamos. Essa foi a parte mais importante que eu estou falando, é contra os apoiadores da perseguição, não é contra o Bolsonaro. O Bolsonaro só representa os apoiadores. Eu assino embaixo. Isso aí, Eduardo. Um pouco de valorização aí, a tia do Zap, ao povão aí, eu acho que nunca é demais. E eu acho que realmente faz sentido, né, gente? Que no final do dia, se a política não for para lidar com o povão, é para lidar com quem? Se não é para melhorar a vida do povo, é para fazer o quê? Só para ficar aí igual a novela, reclamando de um lado, reclamando do outro? Não. A gente tem que chegar em algum lugar. Tem isso aqui também. Acho que nem precisa dar play, né? É só a menina aqui comentando. Eu mando lá no Telegram, vocês dão uma escutada. Outro recorte fala o seguinte, né? Uma das primeiras repercussões foi que a declaração de Trump é uma vitória de Eduardo Bolsonaro. E desde que esse caso começa, não sei se vocês vão lembrar, se não, pega lá o Atlas, dá uma lida. Houve uma atuação ativa do PT e de setores da esquerda para tentar desmerecer Eduardo, para tentar falar que Eduardo não está fazendo nada, todas as ações não dá nenhum tipo de crédito. E aí quando você vê que do outro lado, né, do lado das pessoas que deveriam estar apoiando o Eduardo, esse tipo de comportamento também acontece, você fica assim, né? O que está acontecendo, né, com esse país? Ontem saiu uma pesquisa, Atlas Intel, segundo o instituto mais petista do país, lá do André Roman, e Bolsonaro vence o Lula. Quem poderia imaginar? É o único candidato que vence Lula, é Bolsonaro. Único. O único candidato que vence Lula. Tá ali, ó. Bolsonaro ficaria à frente de Lula se a eleição fosse hoje. Bolsonaro teria 46% dos votos, ante 44,4% do Lula em cenário de primeiro turno. E no segundo também levaria. E a Tsuki fala assim, né? Oi, Daniela Lima. Por quê? Porque circulou um vídeo da Daniela anteontem. Ela comenta aí sobre a postagem do Trump. E aí o Trump fala, Bolsonaro tá liderando e tudo mais. Eu falo assim, não é mentira que Bolsonaro está vencendo. Sendo que todas as pesquisas vêm mostrando que Bolsonaro vence o Lula. Eu me pergunto qual é a pesquisa que o Lula ainda vence, né? Ou ainda parece bem colocado. Porque o caldo pro Lula
tá entornando, hein? Tá bom não, não tá bom não. Voltando lá para os Estados Unidos, pra gente falar, pegando esse gancho também de eleição, tem uma coisa que chamou minha atenção, acho que pode parecer bobagem, mas eu acho que não é tanta bobagem assim, até porque nos Estados Unidos isso acho que tá muito mais difundido e faz muito mais sentido na cabeça deles. O perfil oficial lá do canal do Bannon fez esse tweet, junto com o Paulo Figueiredo, com a seguinte legenda, né? O presidente Trump vê seu aliado próximo no Trump dos trópicos, com Bolsonaro e o movimento nacionalista populista do Brasil. Nos Estados Unidos, se você perguntar para uma parte das pessoas, eles vão falar o quê? Não, Trump é um nacionalista econômico, né? É um cara aí que tem realmente um olhar focado. E eu acho que esse movimento, ele vem crescendo ao redor do mundo todo e você vê que no Brasil também vem ganhando corpo, vem ganhando tração. Eu acho que no Brasil, setores, principalmente mais à direita, deveriam estar observando, né, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, como vem sendo o processo de crescimento do Chega em Portugal, né, o tipo de posicionamento que eles vêm tendo, a agenda, como foi também o processo de crescimento da AfD na Alemanha. Você pode ter mil uma crítica, mas olhar, entender o processo em si, o que é que eles estão falando, como eles estão colocando os assuntos, como eles estão colocando a questão do país no meio da discussão. E aí já começar a tratar do movimento brasileiro falando nessa mesma linha, né? Você vê que realmente, eu acho que a gente está migrando para essa direção. E aí cada vez mais começar a discutir mais a fundo temas ligados à soberania nacional, o papel do Brasil, né? A importância de realmente a gente começar a botar a bola no chão, ter um projeto de país para tirar a nação do buraco que se encontra.